Olá, amigos. Estamos depois de um longo e tenebroso inverno, metaforicamente falando, é claro, em função da pandemia, retomando o Santa Maria Frente a Frente. Desde o final de 2019, que nós havíamos cessado o nosso queridíssimo programa. E hoje estamos retomando, com um tema que, apesar de parecer talvez não interesse diretamente a sociedade como um todo, mas interessa sim, com a participação de convidados ilustres que vão debatê-lo. Primeiro, fazer um registro de que nós estamos aqui todos sem máscaras, porque evidentemente todos estão acompanhando a evolução da melhoria na situação geral da pandemia da Covid-19, mas todos nós já nos vacinamos no mínimo 2 vezes, né? E o estúdio tem todas as condições técnicas necessárias para que nós fiquemos aqui durante o tempo do programa sem uso de máscara. Bom, para debater conosco hoje, nós convidamos o sócio proprietário do programa, Ricardo. Do programa Santa Maria Frente a Frente. Não, eu sou apenas o idealizador, né? Sim, mas é sócio proprietário porque está sempre conosco, né? Mas tu também é. Ricardo Monarco Jobim, o deputado Giuseppe Rieso e o meu querido amigo e também sócio proprietário do programa, das antigas, Jorge Forgiarini. O tema que nos foi proposto hoje para tratarmos aqui no Santa Maria Frente a Frente é a reforma administrativa. E aí os nossos amigos telespectadores e internautas perguntarão, mas o que é a reforma administrativa, né? É uma proposta de emenda à Constituição que altera substancialmente as regras relativas aos servidores públicos especialmente, mas que obviamente tem impacto direto nos serviços públicos. E eu gostaria de, inicialmente, antes que tenhamos a possibilidade de fazer debates mais pontuais sobre tópicos específicos da proposta, uma avaliação geral, rápida de cada um dos nossos debatedores, levando em conta, digamos assim, a seguinte perspectiva de análise. Essa reforma visa mesmo o quê? Visa a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados pelo Estado? Visa disciplinar, regrar de uma forma mais moderna a administração pública por meio dos seus servidores? Ou, como a gente que entende assim, ela vem para precarizar ainda mais os serviços públicos já deficientes em boa parte prestados pelo Estado brasileiro? Ricardo, começas? Ou cedemos a honra ao ilustre deputado? Que manda, meu amigo. Eu acho que os sócios proprietários têm prioridade. Não, eu acredito, Candinho, que, bom, primeiro uma perspectiva de mudança. Toda vez que vem uma mudança e quebra de paradigmas, as pessoas reagem, né? Tem muitas conquistas que o funcionalismo conseguiu, ao passar dos anos, implementar, muitas garantias que acabaram, se por um lado, em certa parte elas podem ser justas, por outro lado elas podem ser injustas, porque, primeira coisa, a gente não pode, de uma maneira genérica, dizer que o servidor público ele é bom ou ele é ruim. Existem servidores públicos bons e existem servidores públicos ruins. A questão toda é que o serviço público ele é sustentado pelos impostos, ou seja, o dinheiro ele não vem do nada, ele vem do bolso dos contribuintes. E se analisarmos não precisa ver o artigo 1º da Constituição para saber que o povo está acima de tudo, nós temos que ter cuidado com o dinheiro público. Nós devemos valorizar o dinheiro público e naturalmente os serviços públicos, que o mesmo povo é destinatário. A questão é que existem ainda no Brasil algumas funções públicas que são praticamente intocáveis. São super funções públicas, gente inatingível, está protegido com tantas garantias que nunca ninguém, em profissão nenhuma, que dirá o setor privado, que não tem garantia nenhuma, não tem nem direito a férias, né? Para quem é autônomo, por exemplo, teria. E daí começam a se criar algumas
alguns distanciamentos. Acredito que essa proposta de reforma, ela vem, quem sabe, para querer discutir e consertar alguns distanciamentos. As receitas são perfeitas de toda a proposta? Não, certamente tem muita coisa discutível. Eu acredito que, se uma vez implementada a reforma administrativa, alguns itens podem dar certo, outros dar errado. Mas tem itens que precisam dar certo, como, por exemplo, o rombo da previdência dos servidores públicos, certo? Que, comparativamente com o prejuízo que causou o sistema previdenciário privado, é o grande responsável pela reforma que vai fazer todo mundo se aposentar mais tarde. Entende? E isso atinge, sim, isso atinge. Atinge, quem sabe, o zelador do meu condomínio, né, que tinha uma perspectiva de se aposentar com uma certa idade, um trabalhador humilde, né, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, contribuiu com uma expectativa, e sua expectativa foi jogada adiante por quê? Porque dentro da reforma da Previdência que aconteceu um tempo atrás, precisava se tapar o rombo da Previdência Pública, que é o grande déficit. Então, é uma das pautas que está sendo trazidas, assim como tem outras que a gente pode entender que tem subjetividade, isso vai gerar insegurança, como, por exemplo, controle de produtividade dos servidores públicos, e aí eu defendo controle de produtividade para qualquer ser humano, principalmente o que recebe dinheiro público como salário, sim, precisa mostrar a sua eficiência, precisa mostrar o seu valor. E não há problema nenhum quanto a isso. Eu acredito que quem é bom servidor público não precisa se preocupar. Quem tem produtividade não deveria se preocupar. A quebra de garantias e de estabilidades pode gerar insegurança? Sim, mas desculpa, a grande maioria da população que está no setor privado não chega nem perto dessa segurança. Nós precisamos um pouquinho de equilíbrio nisso. Precisamos acabar com os intocáveis, e dentro do judiciário tem intocáveis, dentro do Ministério Público tem intocáveis, em várias funções do executivo existem intocáveis. Pessoas que não interessa o que tu faça vão ter várias vantagens, vão conseguir auxílios e valores completamente imorais, principalmente quando um professor da rede pública, às vezes o salário inteiro dele não chega à vantagem ou benefício que se paga a um favorecido, e geralmente os favorecidos são os mais ricos. O servidor público pobre, hoje, ele está praticamente abandonado, porque como o aumento e a valorização dele acaba tornando inviável, né, ou mais difícil em termos orçamentários, uma viabilização. Vamos pegar agora o governo Leite, vai investir 1,2 bilhões em educação, não vai dar um centavo para os professores estaduais. Então, vamos analisar se isso está equilibrado, se isso está justo. Ou seja, por que professor do primário não tem direito ao auxílio moradia também? Por que uns têm direito e outros não? Os penduricalhos. Então, precisamos equilibrar isso tudo. Eu sei que a reforma não trata de tudo. Ricardo, sem querer te interromper, mas para dar uma abreviada, assim, porque o tema realmente é apaixonante, né? Mas não sei se tu querias concluir essa tua introdução inicial. Não, eu só quero concluir no seguinte sentido. Eu não vou conseguir, de uma maneira muito maniqueísta, aqui dizer reforma administrativa 100% boa, 100% ruim. Não, eu não vou dizer isso. Porque tem muita coisa que, dependendo do que passar, vai ser testada e que pode dar errado. E que vai precisar ser revista. A gente só não pode agora traçar tarjas contra ou a favor, quando na verdade são vários assuntos e tantos assuntos que necessitam de um debate pormenorizado de cada item. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Pois é, tal essa proposta de emenda à Constituição, PEC 32 de 2020? Isso aí. PEC 32 de 2020. 2020, ela não foi submetida a nenhum tipo de debate com a sociedade, né? Senão, claro, diretamente no parlamento. Mas, deputado, por favor, sua opinião inicial. Queria, antes de mais nada, cumprimentar os sócios proprietários do programa, cumprimentar também, obrigado pelo convite. A minha opinião aqui, pelo que eu percebi da fala do Ricardo, é bem parecida com a que ele traz, né? O fato é que a gente precisa repensar o serviço público no Brasil. O servidor público não à toa é chamado de servidor público, né? Ele deveria e deve servir ao público, e a gente tem uma distorção muito grande hoje no serviço público no Brasil. E aqui em Santa Maria a gente percebe muito isso, até porque é uma cidade que tem muitos servidores públicos, e todos nós conhecemos pessoas que trabalham na universidade, pessoas que são militares, pessoas que trabalham nos órgãos nas regionais aqui na cidade, e a gente percebe que muitos deles, é recorrente,
Os bons servidores normalmente reclamam dos maus servidores. Os bons normalmente reclamam que trabalham mais, que fazem mais, que se dedicam mais, e que os que não fazem tanto não são punidos por aquilo e acaba ficando todos na mesma situação, todos recebem a mesma coisa, todos vivem uma situação parecida, e isso aparenta ser para o bom servidor muito injusto. E ele se sente muito injustiçado por isso. E normalmente a consequência disso é um servidor público um pouco mais desanimado, um pouco percebendo que não importa o quanto ele se esforce mais, ele vai acabar recebendo a mesma coisa, e isso prejudica o serviço público como um todo, e faz também com que o mau servidor, ao perceber que não vai ser punido e ao perceber que não vai ter nenhum tipo de redução salarial, nenhum tipo de punição, etc., ele acaba também percebendo que ele pode entregar menos e que não vai sofrer consequência nenhuma para ele também. E nós precisamos mudar isso. A gente não pode ter um serviço público onde todos são tratados iguais, sendo que a sua entrega é diferente, a sua dedicação é diferente, a sua tentativa de servir mesmo ao público é diferente. Nós precisamos valorizar os bons servidores, e a reforma administrativa vem para isso. É lógico que não é uma reforma perfeita, até acho que ela deixou de fora muitos que nós chamamos aí da elite do funcionalismo público, desses intocáveis mencionados pelo Ricardo, que infelizmente acabam se portando como intocáveis, vivendo como intocáveis, e nada acontece com eles, quase que confirmando essa tese de que eles são mesmo intocáveis. Só ver um exemplo, né? Agora, recentemente, aqui no Rio Grande do Sul, se instituíram auxílios saúde para membros e servidores do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas. Bom, se um professor da rede pública estadual decide se autoconceder um auxílio saúde, isso é imediatamente derrubado na justiça. Se um policial militar decide se autoconceder algum auxílio, algum aumento, isso é imediatamente derrubado na justiça. Por que o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria, etc., se autoconcederam aumentos lá em 2018, 2019, de 16%, se autoconcederam esses auxílios saúde? Dentro do Executivo existem também a Procuradoria-Geral do Estado, aqui no Rio Grande do Sul, sem lei que autorizasse, se autoconcedeu o pagamento de honorários de sucumbência. Por que alguns grupos de servidores têm esses benefícios e outros não têm? Por que aqueles que se dedicam mais acabam sendo tratados da mesma forma que aqueles que se dedicam menos? Então a gente tem que repensar o setor público de forma que os melhores sejam sim agraciados e beneficiados e levados adiante, e os piores sejam ou punidos ou trazer com que eles façam uma melhoria no seu serviço, e assim o cidadão ter uma melhor prestação de serviço, sem que a gente tenha um servidor desanimado, sem que a gente tenha um servidor intocável, sem que a gente tenha uma separação de grupos, alguns tendo benefícios muito grandes e outros sofrendo ali, porque a gente sabe muito bem, existe servidor público no Brasil que ganha mal, e existe servidor público no Brasil que ganha 10, 20 vezes mais do que a média salarial do país. Muito bem. Doutor Jorge, contraponto. Muito bem, Candinho. Primeiramente, gostaria de saudar todo mundo, saudar aqui os membros deste programa, né? Deputado Riesgo, Ricardo Jobim, Candinho, estava com saudade de ti, Candinho, saudade daqui do programa, gosto muito de estar aqui. E, na verdade, eu gostaria de conclamar, inclusive, antes, eu vou dizer que eu me associo à palavra de vocês em todos os aspectos que foram mencionados. Existem distorções as quais devem ser sanadas, não há dúvida disso. O serviço público, né, se a gente pegar apenas entre servidores públicos federais, são cerca de 600 mil servidores públicos no Brasil, do poder executivo, entre a administração direta e autarquias e tudo mais. Existem muitas distorções aí, as quais merecem sim a atenção. O problema é que a reforma administrativa apresentada, ela é inviável, do meu ponto de vista, por dois aspectos. Primeiro, porque ela é tecnicamente mal elaborada. Ela é elaborada por alguém que eu só posso presumir que é um total iletrado. E eu não digo nem iletrado em matéria de administração, é iletrado também em matéria de português, em matéria de gramática, porque tem inúmeros equívocos crassos que vão levar a interpretações dúbias posteriormente, e a gente sabe como é que o Poder Judiciário encara as interpretações dúbias. Dá aos seus uma interpretação muito mais malemolente, digamos assim, e aos demais dá uma interpretação muito mais rígida. E isso vai, no meu ponto de vista, piorar ainda mais as distorções que existem no serviço público. Por outro lado, a PEC ela tem um outro fator de inviabilidade, que é justamente quanto ao seu mérito. Na verdade, essa PEC ela não vem para reduzir nenhuma das distorções, muito pelo contrário. Vai nos devolver a uma situação anterior a 1988,
E aí eu vou pedir até o depoimento do Candinho, antes de 1988, por ser o decano aqui dessa mesa, antes de 1988 nós tínhamos a figura dos extranumerários. O que eram os extranumerários? Eram aqueles nomeados sem concurso público e que ficavam eternamente no serviço público enquanto o seu candidato, a sua orientação política estivesse no poder. Apenas a título de informação, no ano de 1987, a União Federal tinha 770 mil servidores, sendo 70% extranumerários, nomeados sem concurso público. 70%. Então vejam, eram pessoas que não tinham qualquer tipo de exame quanto à sua capacidade física, quanto à sua capacidade intelectual, quanto à sua preparação acadêmica, e que entravam lá. Por quê? Porque era representativo da comunidade X, porque era Y, porque era amigo do prefeito, porque era cabo eleitoral do vereador, e portanto nós tínhamos um aparelhamento do Estado que propiciava isso. O que nós temos de acordo com a PEC 32 agora? Nós temos que apenas os cargos típicos de Estado, que eu não sei o que significa, porque a PEC mal elaborada não esclarece o que é um cargo típico de Estado, e os cargos com prazo determinado, que eles chamam, que também não explicam o que são os cargos com prazo determinado, só esses dois terão provimento por concurso público. Os demais serão livremente indicados. Inventaram o cargo de liderança, que também não está bem explicitado, que significa que qualquer um que desempenha qualquer tipo de função técnica poderá ser nomeado pelo chefe do Poder Executivo sem concurso público. Então imagina, deputado Riesgo, nós teremos agrônomos, engenheiros, contadores, advogados, médicos, todos poderão ser contratados sem concurso público. Ou seja, nós teremos a volta daquele regime dos extranumerários antes de 1988. E observem, nós temos hoje um problema no serviço público, temos um grave problema no serviço público, mas quem viveu os anos 90 sabe o que era o serviço público antes, porque tinha aquele rescaldo anterior de todos aqueles servidores públicos que entraram sem concurso público, 70%, que adquiriram a estabilidade na Constituição de 88. Aliás, para mim o crime não, mas talvez o erro da Constituição de 88 foi em conceder essa estabilidade aos servidores anteriores. E repito, muitas vezes aquele servidor que entrou sem concurso público, cara de coração bom, cara bem intencionado, mas muitas vezes um total iletrado, trabalhando na Caixa Econômica Estadual, que depois viria a ser extinta, trabalhando no INAMPS, no INPS, trabalhando em inúmeros outros cargos de grande relevo. E então, aumentando o custo previdenciário atual, porque já faz 30 e poucos anos, então... Depois a gente chega nisso, inclusive. Então, eu vou encerrar agora essa fala dizendo justamente que nós precisamos analisar a minúcia da PEC. E repito, ela é mal elaborada e o mérito dela é extremamente pernicioso. Eu gostaria de colaborar apenas com o que o Jorge está falando a respeito da produção legislativa federal. Ela é realmente um problema e não é somente nisso. Nós somos advogados, acredito, nós 4 aqui somos advogados. Então, nós 4 sabemos bem qual é a qualidade do material legislativo e o que acontece com o judiciário depois. Bom, o Giuseppe fica louco na Assembleia lá com o que ele me comenta. A forma que as leis são feitas. Ou seja, as leis hoje elas são mais símbolos políticos, eleitorais do que necessariamente sistemas que gerem alguma segurança jurídica. O Congresso ele não está muito preocupado com o objetivo e introdução, desenvolvimento, conclusão do objetivo da norma para que ele possa ser cumprido. Isso realmente empobrece a produção legislativa, isso não é uma exceção. Agora, é claro que algumas coisas precisam ser avaliadas. Quando a gente fala sobre os intocáveis, eu penso que tem intocáveis em todos os setores, né? Eu me lembrei do estado de Nova York, que tem dezenas, se não centenas de professores que batem ponto, não fazem absolutamente nada, porque a produtividade deles como professores é tão baixa que o sistema não permite que eles lecionem. São professores concursados que recebem por isso e recebem para não trabalhar. O Estado exige, tu vai lá bater ponto, vai lá passar o dia inteiro, depois que terminar tu vai para casa. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido do contribuinte sustentar pessoas que não trabalham ou cuja produtividade não declare uma inutilidade, a ponto de que o sistema, mesmo americano, mesmo que seja um sistema liberal, não consiga enfrentar o poder das unions, né, ou dos sindicatos no Brasil, a ponto de ter que deixar, repito, centenas de pessoas numa sala
sem trabalhar, porque eles tinham obrigação apenas de bater ponto, e porque não deixam eles trabalhar, porque eles vão mais prejudicar a qualidade do ensino. Não que o ensino americano seja a melhor coisa do mundo, né? Mas não é como se isso não acontecesse no Brasil, né, Ricardo? Não é como se acontecesse no Brasil. Análogas a isso, agora vamos entender. Concurso público, o que o Jorge falou, concordo. A gente precisa de concurso, a gente precisa democratizar o acesso ao emprego público, sempre, não tenho dúvida disso. Tem que haver igualdade de oportunidades para as pessoas que queiram ocupar esses espaços. A questão toda é o seguinte: como é que a gente vai falar em oportunidade? Se o investimento, se a educação é o patinho feio do investimento público, concordo. Se a educação primária, se a educação média é o patinho feio, se em termos orçamentários despejamos bilhões de reais no ensino superior e na pesquisa, quando na verdade quer igualdade de oportunidades, sem ter um ensino fundamental e médio de qualidade, as pessoas que querem igualdade de oportunidades nesse Brasil jamais vão ter acesso a uma universidade pública e gratuita. Ricardo, universidade pública e gratuita está ocupada por várias pessoas que têm condições de pagar, por sinal conseguiram se dar bem nos exames porque vieram do setor privado, do ensino privado, não tiveram que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, tiveram esse acesso. Então, boa parte da verba pública é gasta hoje para sustentar verbas. Da mesma forma, concursos públicos de alto vencimento, normalmente passa nesses concursos públicos quem tem tempo de ficar estudando na casa. Exato. Não tem igualdade de oportunidade. Concordo. Então a gente tem uma pessoa que tem que trabalhar, estudar ao mesmo tempo, que fez um ProUni, um FIES, alguma coisa do tipo, essa pessoa dificilmente vai passar no E qual é o penduricalho para o professor do primário, que eu pergunto? Por que não tem penduricalho para ele? Por que não tem direito para ele? Por que é só para os altos salários? Vamos enfrentar esses assuntos. Concordo em gênero, número e grau. Já trabalhei em preparação para concursos públicos em 3 estados da nação. Já fui para Curitiba, já fui para Chapecó, já fui para Londrina, já fui para Maringá, já fui para Porto Alegre, já dei aulas em todos esses cursos para magistratura, para o Ministério Público, e eu percebia de fato um padrão no aluno que estava lá à minha frente, dentro de uma sala de aula, com ar-condicionado, cadeira estofada, com alimentação balanceada e tomando remédios para potencializar o estudo. Verdade. Nós sabemos que esse é um procedimento que é elitista ainda hoje. Porém, a gente precisa achar meios de melhorar isso. E aqui eu vou trazer algumas estatísticas que podem ajudar a gente a pensar nisso. Antes de 1987, que foi a última estatística que eu tive acesso, nós tínhamos 70% de nomeados sem concurso público. Em 2016, e eu só posso falar de 2016 porque em 2017 o Michel Temer acabou com um boletim estatístico de pessoal que trazia essas informações de fácil acesso para todo mundo, simplesmente não existem mais esses dados depois disso. Nós tínhamos 14% de cargos em comissão no Serviço Público Federal. 14%, que eu já considero bastante. É muito. Né? Eu já considero bastante. Então, quando nós abrirmos isso, agora a gente vai ter a possibilidade de um político que se instala, e eu não estou falando apenas do presidente da República, eu estou falando do governador, eu estou falando do prefeito de Santa Maria, do prefeito de São Martinho da Serra, do prefeito de Dom Pedrito, eles poderem ter 80%, 90% dos seus cargos à sua disposição. Sejam cargos técnicos, né, os cargos de liderança que serão nomeados, sejam cargos com prazo determinado, que também serão nomeados sem concurso público, ou seja, vai ser um banquete. Em 1915 já se criticava o que se chamava de política de derrubada. O que era a política de derrubada? Chegava o presidente da República, política do café com leite, todos devem se lembrar da escola, né? Um mineiro e um paulista, um mineiro e um paulista. Chegava o presidente, derrubava todos que estavam lá e colocava os seus. Nós estamos correndo o risco de ver isso voltar a acontecer. Com relação à Previdência, vamos abordar a questão da Previdência. Concordo, não existe nenhuma justificativa plausível para que o servidor público tenha um regime previdenciário separado do trabalhador privado. Aliás, meu ponto de vista, se é direito exclusivo de uns e não é de outros, não é direito, é privilégio. É privilégio, perfeito. Tá? Porém, isso já foi solvido lá em 2012. Em 2012, servidor público não tem direito à aposentadoria especial. O RPPS tem os mesmos valores do RGPS. Isso já foi solvido em 2012. Portanto, dizer agora que a reforma da PEC 32 vai resolver o problema da Previdência é engodo. Deixa eu fazer uma pergunta, Jorge, só dentro dessa linha. Desculpa, Candim. Não, é rápido? Não, é bem rápido. Não, mas só uma pergunta.
parecia que deputados federais com 2 mandatos se aposentavam, não era assim? Mas isso acabou? Só um pouquinho. Isso não é administração pública, isso é política. Pois é. Só um pouquinho. Não, eu quero saber se isso continua. Se esse tipo de intocabilidade a PEC 32, como bem mencionou, e eu concordo, me associo. Aliás, admiro o Novo, que é um dos únicos partidos que toca nesse vespeiro. O problema está Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de Contas e outros que, de fato, como eu disse, se não são direitos extensivos a todos, não são direitos, são privilégios. Perfeito. Agora, a PEC não fala neles. Precisava falar. Precisava falar, com certeza. O maior erro da PEC é isso. O maior erro é isso. Mas nós precisamos fazer um intervalo. Mas assim, eu gostaria, se fosse possível depois, até de opor alguma coisa à manifestação do Ricardo em relação ao déficit da Previdência Pública. Por que é esse déficit? Na Previdência Privada, o empregador tem que fazer ordinariamente a sua parte do ponto de vista da contribuição para a formação do bolo, né? 20% sobre a folha. No caso do governo federal, por exemplo, por que havia déficit, se é que havia na Previdência Pública? Porque não eram repassadas as verbas que o governo deveria contribuir para a formação do bolo. Isso é verdade também. Mas não só isso. Né? Isso é verdade. Outra coisa, no Serviço Público Federal, eu posso falar pelo Serviço Público Federal. Né? Eu fui procurador da Fazenda Nacional 30 anos. E durante 30 anos eu colaborei com 11% daquilo que eu recebia. Certo? 11%. Não era 7%, não era 8%, não era 13,5%, não sei, era 11%. E continuo, depois de aposentado, a contribuir. O Lula fez no governo Lula lançou o desconto dos inativos, né? A forma de contribuição. Então foi o Fernando Henrique em 98 e depois foi regulamentado pela Dilma em 2012. Não, o Lula lançou como imposto, o STF derrubou e depois Lula lançou como contribuição e passou. Foi antes da Dilma. Era só uma observação, e outra coisa que eu estou achando bom nas manifestações de vocês é isso. Vamos dar nomes aos bois, né? Quando dizem os servidores públicos, essa generalização eu acho errada. É equivocada, porque aos olhos de quem nos vê e aos ouvidos de quem nos ouve, parece que são os servidores públicos em geral, quando na realidade essa casta de privilegiados ela é bem específica, né? É fácil de ser identificada e nomeada. Tá bom? Vamos para um intervalo rápido e já retornamos. Quem tem amigo tem sorte. E quem é amigo internet tem a chance de ganhar grandes prêmios. São mais de R$43 mil em prêmios com sorteio em 22 de dezembro. Para concorrer, basta estar com as mensalidades em dia. São 2 scooters elétricas, 2 iPhones 12 mini 128GB, 2 TV LG 4K de 55 polegadas e 1 ano de Amigo TV Prime grátis. Assinante Amigo Internet. Acesse sejaamigo.com.br e acompanhe a promoção. E se você ainda não assinou, corre lá. Amigo Internet. Viva conexões reais. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Com atendimento pautado na proximidade junto ao cliente, a Quatrum busca sempre a confiança a partir do trabalho e dos resultados satisfatórios para seu negócio. A grande preocupação da instituição particular não é só unicamente a questão acadêmica, mas a questão negocial também. E para a tomada de decisão é preciso ter equipes e pessoas capacitadas. Isso para nós é muito importante porque imprevistos acontecem a todo momento e a gente precisa ter hoje profissionais que possam dar essa assessoria a qualquer momento, quando for necessário. Eles estão sempre disponíveis para vir à empresa, eles vêm na empresa. Isso para nós é muito prático, é fácil de resolver os problemas dessa forma. Eu acredito que, talvez em função de uma estratégia de trabalho deles, eles são muito organizados, né? E ao mesmo tempo prestativos.
Nós confiamos muito no trabalho deles, eles são pessoas maravilhosas, muito acessíveis e principalmente muito comprometidas. De processos organizacionais a cálculos tributários, fiscais e trabalhistas, oferecemos um serviço personalizado de consultoria, sempre apresentando nosso trabalho da maneira mais didática ao cliente, buscando transparência em tudo o que fazemos. A Quatrum é um dos nossos grandes colaboradores, responsável pela parte contábil, pela parte tributária, pela parte trabalhista, na gestão do nosso negócio. Quando a Quatrum entrou, quando nós fizemos essa parceria com eles, facilitou para nós a gente poder ter mais tranquilidade para poder trabalhar. A característica mais importante da Quatrum para a gente é a agilidade na prestação do serviço. A rapidez e a eficiência na resposta das nossas demandas. Ter a Quatrum como parceiro, eu diria assim, é despreocupar com a parte contábil. E para ser um grande negócio é preciso que tenha equipes. E o nosso crescimento, ele é fruto desses colaboradores. E a Quatrum é um grande colaborador que foi responsável e está sendo responsável pelo nosso crescimento institucional. Seja para folha de pagamento, contabilidade ou cálculos fiscais, o que você precisar, a Quatrum resolve. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estamos retornando com muita alegria com Santa Maria frente a frente, depois de quase 2 anos, né, de ausência, em função da pandemia, como é do conhecimento de todos. Estamos fazendo um debate interessante, saudável, produtivo, com os ilustres convidados de hoje, todos advogados, Ricardo Jobim, Jorge Fojarini e o deputado Giuseppe Riesgo. Estamos tratando as questões relativas à proposta de emenda à Constituição PEC 32/2020, que propõe profundas alterações na questão do serviço público e evidentemente, os possíveis impactos dessa reforma se houver aprovação. Eu queria só fazer uma referência, a título de curiosidade. O deputado se referiu em um determinado momento como são feitas as leis, né? Esse processo complicado, e aí eu lembrei do Bismarck, né? Sim. Que falou, se o povo soubesse como são feitas as salsichas e as leis, né? Otto von Bismarck, né? Chanceler alemão. Bom, eu acho que nós poderíamos avançar, se vocês, evidentemente, vocês é que, eu só queria, vocês é que fazem. Candinho, uma última colaboração só. Colabore. Que isso eu vejo diferente, porque existe o corporativismo no Brasil e ele é um inimigo que deve ser combatido. Depois que tu falar, já era isso? Tá? Não. Quero dar um exemplo pronto e acabado disso, certo? Eu fui presidente de uma comissão de inquérito no âmbito da Procuradoria, lá nos anos 90, que de trabalho exaustivo meu e de mais 2 colegas e mais um servidor, trabalhamos o tempo estabelecido legalmente para a produção do relatório, não conseguimos concluir, tivemos uma prorrogação, foram meses e meses de trabalho árduo, ouvindo
dezenas de pessoas, fizemos diligências em várias cidades, tudo isso sem prejuízo das nossas atividades normais, diga-se de passagem, né? Em síntese, a pessoa que era objeto da apuração, de acordo com o nosso relatório, deveria ser exonerada do serviço público, né? Que é uma atribuição própria do presidente da República. Então o processo foi encaminhado, nós demos um encaminhamento normal, Ministério Público, essa coisa toda, para eventuais consequências na esfera penal, e na esfera administrativa, a minha chefe no Estado encaminhou para Brasília. E isso resultou no seguinte: o decreto de exoneração da pessoa em questão estava na Casa Civil para publicação. Aí, um agente político, que não tem a menor ideia quem seja, conseguiu sustar a publicação, e mais do que isso, aquela exoneração a bem do serviço público se transformou em advertência. Evidentemente, uma penalidade já é impossível de ser aplicada pela prescrição, né? Sim. Então ficou nada por nada, né? Quer dizer, um trabalho, olha, exaustivo, mas dezenas de pessoas nós ouvimos. Candinho, posso dar um depoimento para reforçar? Desculpa. Eu só queria fazer uma pequena conclusão só, Jorge, que eu estava, né, eu resolvi ouvir o Candinho. Eu estava falando do corporativismo porque a reforma, ela não mexe num problema, né, que é o corporativismo de setores do serviço público, que é muito grande, exatamente dos super salários, dos super protegidos. Porque qual seria o mundo ideal? Bom, são servidores públicos, certo? Interessa o quanto eles ganham? Não, são servidores públicos concursados, certo? Deveriam ter alguma noção de equilíbrio? Sim. Então, o que eu quero dizer? Se o juiz tem direito ao auxílio moradia, o professor também deveria ter. Se o juiz tem direito a 60 dias de férias, então o professor também deveria ter e o brigadiano deveria ter. Eu estou tão louco assim? Será que eu estou falando muita bobagem? Entende? Tem coisas assim que não me parecem corretas e que acabam trazendo efeitos em cascata de acabar com a seriedade do nosso conceito de república e nossa seriedade quando a gente fala em igualdade constitucional. É tudo na curva da lei. Então eu me pergunto, por que a gente não estaria aqui discutindo o que poderia se fazer com esta verba utilizada, e não é pouco dinheiro, tá? Para poucos beneficiados em detrimento do serviço público. Realmente o serviço público que pisa no barro, na escola de difícil acesso. Eu vou trazer um exemplo desse corporativismo. Tá, antes do exemplo, eu só queria lembrar o deputado que o programa se caracteriza pela informalidade absoluta. Tudo bem, posso interromper os sócios? Se quiser interromper, como eles são, sem problema nenhum. Como eles são sócios proprietários, eu tenho que tomar cuidado. Não, esse depoimento aqui que eu vou dar ilustra com perfeição um pouquinho mais contundente, com perfeição não, mas de uma maneira um pouquinho mais contundente isso que tu falaste, Candinho. Eu tenho uma situação em que 6 servidores públicos participaram da avaliação do estágio probatório de um servidor que entrou no serviço público. Um servidor que entrou relapso, não entregava os relatórios de produtividade, não comparecia, não cumpria com suas atribuições. Depois de 3 anos, esses 6 servidores, né, que participaram em diferentes momentos da comissão de avaliação do estágio probatório, acabaram reprovando esse servidor público. Para resumir a história no final das contas, esse servidor público, como tinha vínculo com o sindicato e contou com todo o aparato sindical, esse servidor público acabou fazendo com que se abrisse um processo administrativo disciplinar contra os 6 membros da comissão de avaliação. Eles tiveram, portanto, um PAD aberto por assédio moral e, mais do que isso, o Ministério Público depois ajuizou uma ação de improbidade administrativa e uma ação criminal por formação de quadrilha e prevaricação. Não, então alguma coisa bem grave tinha. Não tinha nada grave. E o Ministério Público comprou? Exatamente. Inclusive o Ministério Público se eximiu, inclusive, de juntar os próprios documentos supostamente comprobatórios. Tá, mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a estabilidade nesse ponto é um problema. Tem que ser repensada a estabilidade. Porque, calma, vamos lá, devagar nos dançantes. Nós temos agora um servidor obviamente incapaz que agora, por conta de uma ação corporativista, alcançou a estabilidade. Porém, todavia, contudo, entretanto,
Não fosse a estabilidade, aqueles 6 outros servidores que cumpriram com o seu dever já teriam ido para a rua. Então, pensemos dos dois lados. Querendo ou não, nós temos uma equação que é um pouquinho mais complicada para resolver. É claro que eu gostaria que tivesse sido extirpado. Aliás, os servidores gostariam que tivesse sido extirpado. Mas a própria estabilidade, que foi o problema, que agora aquele servidor ruim está sendo beneficiado com ela, mas foi a estabilidade que protegeu aqueles bons servidores e que, querendo ou não, deu a esses servidores a possibilidade de reprová-los no estágio probatório. Julgaram as ações? A gente tem que... As ações penais, as representações do Ministério Público foram julgadas, essas demandas? Não, estão ainda em tramitação. Não, pois é, ou seja, vamos esperar terminar, porque existe uma controvérsia a respeito desses servidores ainda. Eu não estou acusando eles, porque... Sim, tudo bem. Né? Só que, por exemplo, uma das propostas de reforma é o trânsito em julgado para poder demitir, né? É mudar isso. Vocês viram? O que acontece é que a estabilidade tem que ser repensada, no meu entendimento. Assim. Se a gente concede estabilidade para todos de uma forma indiscriminada, acaba que tem que fazer todo um processo hiper, mega, super burocrático para qualquer tipo de punição que possivelmente não vai acontecer. Aí o argumento é, não, mas existe o processo, tem como demitir. Vamos, me dá alguns exemplos de servidores demitidos por falta de produtividade, por serem relapsos, por não trabalharem direito. Isso não acontece. Aí a consequência é isso que a gente está trazendo aqui. O bom servidor, ele fica desanimado, ele fica prejudicado, ele se sente injustiçado de estar entregando um serviço com alta qualidade. Por isso que tem que ser repensado. No meu entendimento, esse tipo de avaliação, tudo bem, o cara que está avaliando ali, ele pode ter a sua estabilidade. Agora, todos terem estabilidade, a gente tem que repensar. Tem que ser refeito essa forma de estruturação do serviço público. Outra coisa, né? Questão de aumentos, benefícios, salários, etc. Tem que ser repensado também, porque existem algumas pessoas, infelizmente, no serviço público que passam a vida inteira pensando em como que eles vão conseguir aumentar os seus próprios benefícios. Sim. Tem gente que vive para isso. A profissão é essa. A profissão do cara é essa. A profissão do cara é ficar dia e noite fazendo lobby pedindo aumento. Isso não faz o menor sentido, né? Questão dos sindicatos, como é que a gente tem que repensar a reestruturação dos sindicatos também. Existe muita coisa que tem que ser repensada. E digo mais, foi bem mencionado pelo professor Jorge a questão dos CCs, tá? A gente não pode nem ir ao céu nem ao inferno. Foi fora do ar. Tem que situar o... é verdade. Foi fora do ar, então vou mencionar. A gente estava comentando aqui fora do ar sobre a questão dos CCs, né? Algumas pessoas que o professor estava mencionando no ar, na questão dos extranumerários, né? Que é como se fosse uma espécie, né? Não é a mesma coisa, mas é como se fosse um indicado político que está ali fazendo uma gestão pública. A gente não pode ter um serviço público recheado 100% de CCs, no entanto, nós também não podemos ter um serviço público única e exclusivamente formado por servidores concursados. Quem entra na administração pública percebe que existe sim uma importância do servidor indicado, existe sim uma importância do CC, ainda mais em situações onde o servidor público concursado não concorda com aquela política que está sendo levada adiante pelo gestor do setor público, que no fim das contas o gestor é temporário. O serviço público ele tem essa diferença muito brutal do setor privado, que é o seguinte: no privado, o proprietário, como vocês são proprietários aqui do programa, o proprietário é permanente. Os gerentes são temporários. No setor público é o contrário. O proprietário, digamos assim, o chefe é temporário, os gestores são permanentes. E isso gera uma distorção bem complexa, de uma forma que, se a gente tiver um serviço público só de concursados... Nós podemos melhorar isso também. Concordando, né, nessa questão do CC, isso pega na esfera municipal, por exemplo, né? Atividades que são ordinariamente realizadas fora do horário normal da jornada de trabalho, e que os servidores do município ou se recusariam a fazer, evidentemente, se não remunerados adequadamente para isso, o CC que está lá para fazer esse tipo de coisa, né? Então, é exatamente isso que o deputado falou, concordo plenamente. A questão do CC, que tem coisas que precisam ser reformadas também. Por exemplo, às vezes é complicado que a gente pega um servidor de carreira com alta qualificação técnica e de repente o CC é um nomeado político que não tem nenhum conhecimento na área, zero conhecimento na área, é apenas por ser amigo do chefe do executivo ou porque tem que fazer voto utilizando aquela pasta, coloca uma pessoa absolutamente incapacitada para a função. E isso acontece muito, infelizmente. Por exemplo, o Giuseppe Resgo, ele fez um combate aqui, eu não tenho problema de dizer, sobre aquela lei, até em análise daquela lei do Temer que estava
que vedou, que criou requisitos para nomeação, principalmente de diretores de bancos. Lei das estatais. Lei das estatais, sobre a nomeação do Odacir Klein, que é uma pessoa que foi ministro, tem uma grande experiência, porque ele não preencheu os requisitos para ser diretor do Badesul. Bom, o Odacir Klein, ele era dirigente partidário e, naturalmente, numa direção de banco não podemos ter dirigentes partidários, era o requisito. Ele não cumpria. Giuseppe foi contra. Caíram de pau em cima do Giuseppe. Fiz o relatório contrário na Comissão Fez o relatório contrário, quase mataram o Giuseppe e depois... o relatório, fizeram um favorável. Depois o Ministério Público entrou, o Odacir Klein não pôde ser nomeado porque a regra é a regra. Agora vamos analisar o que isso nos contribui para a questão dos CCs. Requisitos técnicos, eles têm que ser implementados para aquelas pastas cuja competência técnica seja indispensável, porque não adianta ter um CC que não entende do assunto, que vai querer coordenar uma pessoa 10 vezes mais capacitada do que ele, que é o concursado que está ali, entende? Vai querer ensinar o padre a rezar a missa, não vai ter efetividade nenhuma. Então, a criação de requisitos técnicos para o preenchimento desse cargo de comissão, eu sou extremamente favorável. Requisitos técnicos, ou seja, eu não estou dizendo que necessariamente um médico tenha que ser o secretário de saúde, mas eu estou dizendo que um economista, alguém que entenda, né, de orçamento e que consiga preencher mínimos requisitos, isso possa ser mais abrangente, mas não dá para botar uma pessoa que não tenha capacidade nenhuma, formação nenhuma. É a mesma coisa que entregar um avião para um cara que não tem brevet. O avião vai cair. Agora não, a gente entrega uma Secretaria de Estado, a gente entrega um ministério, às vezes uma presidência da República para a pessoa que não tem uma qualificação técnica para isso. Isso é elitista? Não. A democracia representativa está no voto, mas o preparo e o conhecimento é indispensável para qualquer função. Quando vai se lidar com a coisa pública, tem que ter preparo. Se não se preparou, eu respeito, mas deveria ficar longe disso. Apenas para colaborar, que a gente sabe que ainda existem muitos cargos em comissão desnecessários. Muitos cargos em comissão. Os gastos, não só dos deputados, tanto o Osterman quanto o Giuseppe tem um trabalho fantástico nisso. Não acredito que vocês usam. Quantos por cento dos CCs vocês usam? 50%. Conseguiram cortar metade da utilidade das pessoas. E no setor público, isso daí podia ser visto, essa necessidade de cargos em comissão também precisava ser olhada com mais cuidado. Eu sei que isso é mais difícil de regrar. Porque não pode ser cabide de emprego. Me parece especialmente no poder legislativo isso se agrava de uma forma... Sim, mas no executivo tem muito. Se pegares o número de senadores, o número de deputados federais, por exemplo, e estabelecer uma relação com o número de servidores que eles têm, de livre nomeação, é um absurdo, né? Mas o que eu quis dizer é que é o seguinte, algumas pessoas às vezes vêm dizer que tem que ser um servidor de carreira dentro do gabinete para trabalhar com o deputado. O deputado é uma representação política. Sim. Como que vai se trazer um servidor de carreira que nem se sabe qual que é a visão política daquela pessoa para dentro de uma situação no gabinete onde ele vai ter que fazer um trabalho político? É difícil de fazer isso, né? E alguns dizem que não, o serviço do CC o serviço público tem que ser só CC porque o de carreira não trabalha. Também não, vamos lá. O do Daer, por exemplo, tem que ser do quadro. O Daer tem que ser do quadro. Não tem como o deputado não ter assessores de livre nomeação, porque são pessoas que vão fazer esse trabalho. Só não pode abusar, né? Olha só, o DNA dessa fala aqui, e aqui a conclamação que eu ia fazer no primeiro bloco eu faço agora. Não vejam a minha defesa como sendo uma defesa corporativista. Não sou servidor público, sou profissional liberal, estou sem receita durante 2 meses, ou depois eu ganho uma grana e fico assim. Então, a minha defesa é absolutamente desinteressada. Aliás, a minha defesa do funcionalismo público é uma defesa liberal. Por quê? Porque eu bebo lá na fonte de Max Weber, que concebia, e é a ideia que você tem hoje, de que o serviço público, ele mais do que uma máquina de atuação do Estado, é um anteparo da sociedade. Essa estabilidade, ela serve justamente para proteger a sociedade dos desmandos do cara lá em cima. Imagina se nós tivéssemos fiscais de tributos, por exemplo, que não fossem estáveis. Procuradores da Fazenda. Aí eu não gosto do riesgo, manda lá o fiscal para chafurdar até não querer mais alguma coisa dele. E assim sucessivamente. Claro que o fiscal também não vai poder fazer tudo que ele quer da cabeça, né? Vamos lá. Então nós temos a estabilidade e isso entra não apenas no fiscal, entra em inúmeros outros pontos. Mas 2 vezes o serviço público, ele foi, do meu ponto de vista, que eu estudei, eu pude analisar, 2 períodos no Brasil, o serviço público foi bem trabalhado. De 1937 a 1945, de 1995 a 2016.
De 1937 a 1945, nós tivemos um crescimento substantivo do número de servidores públicos. Mas a proporção de gasto com o pessoal em relação à arrecadação caiu de 33% para 16%. Por quê? Porque a arrecadação melhorou e a racionalização de como eram pagos esses servidores, justamente corrigindo esses desequilíbrios, melhorou bastante. Depois, de 1995 a 2015, nós tivemos uma diminuição da arrecadação, da proporção de gasto de pessoal com a arrecadação, de 37% para 16% de novo. Isso são números significativos, houve uma economia de recursos, portanto. Então vejam, nós precisamos analisar com um pouquinho mais de olhar clínico para ver o que melhorar em específico. 16% da arrecadação global. Não da receita corrente líquida. Da arrecadação global. Mas aqui né? É complicado de fazer. E vamos lá, vamos falar sobre... Bom, podem trazer outros dados, estou aberto, recebo. Esses dados foram compilados por mim mesmo. Isso federal, né? Federal, exatamente. A gente está gastando mais de 80% só com servidor. Sim. Na verdade, boa parte disso é com a Previdência Social, justamente em função daqueles regimes pré-1988. Tem que botar tudo no bolo, né? Sim, mas o problema jurídico é anterior a 88. Eram lá que tinham aqueles regimes de aposentadoria, e repito, os extranumerários, que no Rio Grande do Sul eram 70% também, etc. Outra coisa que a PEC 32 vai permitir, a volta da acumulação de cargos públicos. Só os cargos típicos de Estado, repito, não sei o que são cargos típicos de Estado, não podem acumular cargos remunerados. A partir da PEC 32 poderia. Mas então, tem a questão da carga horária. Olha só, o cara pode ser engenheiro do Banrisul, professor da universidade, também trabalhar na Caixa Econômica e ainda fazer bico na prefeitura. Depende da carga horária. Contratos por prazo determinado. Não, contrato por prazo determinado pode ter contrato de tarefa também. Então, é a questão do objeto contratado. Aquilo que o Fernando Collor falava e que inebriou a população, porque de fato era uma realidade. Os marajás, eles vão voltar todos. Mas qual que é o problema? Eles estão aí. Dele poder ter dois... São justamente as discrepâncias. Mas porque como é que tu vai... Permite? Não. Se a carga horária não permitir, o Ministério Público vai atrás. Vai permitir mais de 3, inclusive. Mas hoje nós temos a possibilidade de 2. Mas quem tem DE, por exemplo, não vai poder fazer isso. Serviço adequado, com dedicação exclusiva, não se presta. Não, mas quem tem DE a gente está colocando em risco justamente a questão da qualidade do serviço. Mas não é o fim da dedicação exclusiva isso. Faz sentido a crítica. Se for dedicação exclusiva com mais alguma coisa, aí tudo bem, aí a crítica faz sentido. Agora, se são contratos de empreitada, um contrato para fazer alguma coisa, qual o problema? A questão é... Nós teremos a possibilidade de voltar a que o serviço público seja encarado como bico, como, aliás, era antes de 1988. Quando era muito comum um servidor público também desempenhar uma função como profissional liberal. Hoje pode, né? Tá, eu acho assim, vamos analisar uma coisa. Pode? Não. Primeiro. Não pode. Isso deixou de... dar aula também? Meu pai, por exemplo, olha, meu pai... Mas são situações muito específicas. Meu pai tinha um contrato com a Auditoria Militar Federal, foi defensor militar federal por 23 anos, e na época podia advogar. Agora, é claro, tinha uma carga de trabalho específica, e um horário específico e um ponto específico que ele era obrigado, na verdade não tinha bater ponto, mas contratualmente existia isso, onde ele poderia trabalhar de manhã no escritório de advocacia. E todas as tardes, por aquele horário, deveria se dedicar à Auditoria Militar Federal. Isso existia. A questão toda é a seguinte, não existe condições de fazer mega compatibilidades dependendo do horário do contrato. Vamos pegar um médico, uma vez que a gente sabe que não tem como fazer concurso para médico nos municípios, que os salários, por causa das questões de equivalência, se tornam impossíveis, então difícil ter médico contratado no município, eles acabam pegando contratos. Esses contratos todos prevêem carga horária. É óbvio que se um mesmo servidor quiser trabalhar 10 horas por dia, talvez seja possível trabalhar 10 horas por dia. Tem servidores privados que trabalham 12 horas por dia. Agora, a questão é, se o cara está colocando que trabalha 14 horas por dia, tem alguma coisa errada.
Então, existe um mecanismo de controle sobre a possibilidade de cumprimento disso. A prova disso é o que aconteceu na Universidade Federal, por exemplo. Um levantamento amplo para saber quem tinha dedicação exclusiva e quem trabalhava em serviços esporádicos ou não esporádicos, a definição de esporádico. Então, esse controle não vai ser derrubado com a reforma administrativa. Então, não, porque não vai precisar mais do controle, né? Vai haver a possibilidade de acumulação. Mas quem tem DE não vai poder fazer atividade, não vai poder pegar das empresas. Eu sou um pouquinho menos ingênuo do que isso. Veja mas não é ingênuo. É legal. Mas é questão legal, Jorge. Por exemplo, se a gente não tivesse Marajás, o Ministério Público não vai deixar de investigar quem tem DE. Os Marajás não estão sendo atacados pela PEC. Agora que nós, nesse final de bloco, nós temos efetivamente um debate. Finalmente começou o debate. Esquentaram, justificando o frente a frente. Nós, infelizmente, estamos encerrando muito rápido. Foi muito rápido. Isso certamente é revelador da qualidade do debate, da categoria dos debatedores, né? É o mediador. É o mediador, provavelmente. O mediador é o cara. Certamente boa parte se deve ao mediador. 30 segundos para cada um dos meus queridos amigos fazer uma despedida ou uma conclusão a respeito do tema que nós debatemos. Podem começar. Devagar nos lançantes que o santo é de barro. Esse é o encerramento. Tá bem. Eu diria que a gente precisa repensar muito como se estrutura o serviço público. Né? Talvez a reforma administrativa, como trazido alguns pontos aqui pelo professor Jorge, não seja perfeita, mas já é um caminho para que se comece a repensar a forma com que isso se estrutura. Tem muito o que melhorar, óbvio, mas também nem ao céu nem ao inferno, né? Não vamos também achar que o serviço público está perfeito da forma que está ou que ele tem que ser destruído e reconstruído. Ele pode muito bem ser ajustado ao longo do tempo e por isso sou favorável sim a reformas administrativas amplas. Na minha opinião, a reforma ela tem coisas que vão dar certo, tem coisas que vão dar errado, e tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo. O que resta é o seguinte: precisamos mexer, porque existe um senso de injustiça no serviço público, uma necessidade de equiparação, uma necessidade de respeito, principalmente o servidor que carrega, que eu destaco, Brigada Militar e Serviço Público de professores municipais e estaduais, que precisa ser revista, porque não existe uma seriedade nesse trabalho. Nós estamos ainda no regime de castas, como se estivéssemos na Índia, com mega favorecidos e pessoas pagando por isso tudo. E curiosamente, como todo mundo sabe, quem paga inclusive o imposto que sustenta isso tudo é o mais pobre no Brasil. É o que mais paga imposto, é o que mais sustenta tudo isso daí. Está na hora desse jogo começar a ser repensado. Esse é um bom tema para, mais uma vez, a gente trazer o Santa Maria frente a frente a questão da carga tributária brasileira, né? Aí é teu chão, né? Ela, na realidade, ela não é excessiva como se apregoa, mas é muito, muito mal distribuída. Onera realmente quem menos pode, onera o consumo, onera o trabalho. Isso é bastante complicado. Evidentemente, não vamos discutir agora isso. Queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de nós estarmos retomando Santa Maria frente a frente, que voltará a ser semanal, como era antigamente, e agradecer a participação brilhante do Jorge Fojarino, do deputado José Riesgo, do Ricardo, que fizeram certamente um debate esclarecedor, não tanto quanto gostariam, tenho certeza, cada um de vocês, mas o que foi possível dentro do tema proposto e da abrangência do próprio tema, né? Talvez até fosse o caso, eventualmente, de fazermos um novo programa sobre isso mais adiante. Nosso muito obrigado, nossa saudação a todos e retornamos semana que vem.